Enquanto a imprensa tenta desesperadamente disfarçar ou fingir que não está acontecendo um dos maiores escândalos do Brasil nos últimos anos relacionados ao nosso jurídico, ao nosso judiciário, mais coisas estão surgindo. Vai ficar difícil deles negarem a relevância disso. Os e-mails trocados, que foram vazados, os e-mails da antiga direção do Twitter, mostrando que o Alexandre de Moraes estava coagindo, intimidando, colocando até mesmo o diretor jurídico do Twitter para ser processado e pedindo informações de quem publicava hashtag pedindo voto impresso. Tudo isso veio à tona. O mundo está falando disso. Eu acabei de fazer um vídeo onde o Elon Musk está falando disso. Isso é um escândalo de proporções astronômicas. A imprensa brasileira, ela sabe que isso é tão grave que eles vão fingir que não aconteceu, porque não tem nem como passar pano. Bom, pois bem, uma coisa que eu não tinha reparado, e eu fui perceber agora lendo o tweet do Leandro Ruschel, tinha passado batido. Uma coisa passou batido e ninguém nem mencionou. É tanto absurdo que foi divulgado ontem, que uma coisa passou batido que talvez é a mais grave de todas. É o seguinte: o Alexandre de Moraes estava pedindo informações privadas de usuários da plataforma, sendo que existe o Marco Civil da Internet que protege as nossas informações. Todas as nossas informações das plataformas são sigilosas. Para que alguém do judiciário tenha acesso às informações, ele tem que entrar com uma ordem judicial. Tem que ter um motivo, tem que ter uma suspeita de um crime, alguma coisa. O que não estava acontecendo com as decisões do Alexandre de Moraes de pedir informação, obrigar o Twitter a repassar informação de quem publicava o hashtag voto impresso. O Twitter se recusou. Ótimo. Mesmo sendo de esquerda, o Twitter viu que aquilo era ilegal e se recusou a passar as informações. Só que tem uma coisa que passou batido, que eu acabei de ver agora no Leandro Ruschel, que é mais grave ainda. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Algo seríssimo revelado pelo Twitter Files passou batido pela maioria do público. Nas discussões internas do time legal do Twitter, eles reclamam do fato de outras Big Techs terem entregue dados privados de brasileiros mesmo sem um mandato judicial. No primeiro caso, que envolve um pedido do Ministério Público de São Paulo, Facebook, Instagram e WhatsApp, do mesmo grupo, Meta, assim como Uber e Google, entregaram dados de usuários sem um mandato judicial. No segundo caso, ainda mais grave, o Google LLC, que é a sede lá nos Estados Unidos, ou seja, a controladora americana, entregou à CPI da Covid vídeos deletados por usuários do YouTube para a CPI analisar, sem passar pelos termos de colaboração judicial entre Estados Unidos e Brasil, ou seja, entregaram voluntariamente, sem ordem judicial, as plataformas completamente dominadas pela esquerda, estão entregando dados sigilosos dos cadastros dos usuários sem nem sequer que haja uma ordem judicial, uma suspeita de um crime, de nada. E isso que ele falou, é isso mesmo. Google Brasil, Uber e Meta, não há nenhum esforço para proteger os dados dos seus clientes, passaram todas as informações sem reclamar. É como se nós estivéssemos vivendo numa ditadura onde as plataformas que possuem a liberdade de expressão entregam de bandeja a cabeça daqueles que eles não gostam do discurso. O caso é muito mais sério do que nós imaginávamos. Ou seja, tudo que você tem em qualquer uma dessas plataformas não tem sigilo, não tem segredo, pode ser entregue a qualquer momento para qualquer pessoa do judiciário brasileiro que peça, sem ordem judicial. Isso é gravíssimo. Isso vai contra todas as leis, vai contra o Marco Civil da Internet, contra a lei do sigilo dos usuários e clientes de uma empresa. Você tem aí uma empresa do qual você usa o serviço e ela pega as suas informações e passa para um terceiro, para uma terceira parte, sem que haja ordem judicial. Cara, é muito pior. O sistema dominou tudo. Tudo. Então, mais uma página desse escândalo para engordar ainda mais esse livro que virou mais um livro de tragédia. E a imprensa brasileira fazendo de tudo para fingir que isso não é sério. Isso é seríssimo. Se o Brasil fosse um país minimamente sério, os membros do TSE que participaram disso teriam que sofrer uma investigação. Tem que ter uma investigação, mas quem vai investigar? A Polícia Federal? A parte da gestão? Não há saída para o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está vivendo o seu período mais sombrio da sua história,
Muitos não percebem isso porque existe uma imprensa que passa pano para a ditadura. É a transdemocracia, uma ditadura que se identifica como democracia.